Olá, meu nome é Mariana e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Análise da abordagem educacional e do impacto do diagnóstico tardio na síndrome de Klinefelter, orientado pela professora Michelle Suzin. A síndrome de Klinefelter é a aneuploidia de cromossomos sexuais mais frequente no sexo masculino, atingindo cerca de 150 a cada 100 mil homens. Ela é caracterizada pela presença de um cromossomo X extra, que gera um fenótipo altamente variável, com manifestações como infertilidade, ginecomastia, hipogonadismo, alteração de estatura, problemas de comunicação e dificuldade de aprendizado. Essa heterogeneidade clínica dificulta o diagnóstico, fazendo com que apenas 25 a 40% de todos os portadores tenham o diagnóstico e que apenas 10% desses diagnósticos sejam feitos antes da puberdade. Esse atraso pode ser atribuído à falta de conhecimento sobre a síndrome, tanto por parte dos pacientes quanto da equipe médica, e pode levar a dificuldades cognitivas e problemas de aprendizagem. Portanto, os objetivos desse projeto foram analisar o impacto do possível diagnóstico tardio e o consequente atraso no início das abordagens terapêuticas nos pacientes com síndrome de Klinefelter, além de analisar a influência das instituições educacionais no diagnóstico da síndrome de Klinefelter, assim como a abordagem educacional aplicada a esses estudantes nos ambientes escolares. Então, foi realizada uma coleta de dados em março de 2022, com 26 portadores da síndrome de Klinefelter, utilizando questionários previamente aprovados pelo Comitê de Ética. Esses questionários foram respondidos pelos portadores ou pelos seus responsáveis, no caso de portadores menores de 18 anos. Em seguida, foi realizada a extração, tabulação e análise desses dados, focando principalmente nos dados referentes a diagnóstico, experiências educacionais e manifestações de processo cognitivo, como as dificuldades de aprendizagem e comunicação. Em relação ao diagnóstico, foi encontrado que apenas 12,5% dos pacientes receberam diagnóstico no período pré-natal, o que está condizente com os dados encontrados na literatura. Porém, nós encontramos que, na nossa amostra, 75% dos pacientes receberam diagnóstico no período pós-natal antes da puberdade, o que está distante dos dados encontrados na literatura, mas provavelmente se deve a um reflexo da amostra pequena do nosso estudo e, portanto, não indica uma mudança no padrão de diagnóstico. Além disso, foi encontrado que 57,1% dos pacientes esperaram mais de um ano desde a primeira procura médica até receberem o diagnóstico, o que confirma a já citada na literatura demora para se determinar esse diagnóstico. Quanto às manifestações clínicas, foi encontrado que 80% dos pacientes relataram dificuldades de aprendizado e 56,4% relataram problemas de comunicação. Em relação aos problemas de comunicação, eles foram observados numa maior incidência nos pacientes com diagnóstico entre 1 a 8 anos de idade. Isso provavelmente se deve ao fato dessas dificuldades de fala e atraso de fala levarem ao diagnóstico mais precoce, enquanto os pacientes com diagnóstico entre os 9 e 16 anos de idade provavelmente procuram a ajuda médica mais por problemas de etiologia hormonal. Entre as dificuldades de comunicação e aprendizagem investigadas, destacaram os déficits verbais, como a dificuldade para pronunciar palavras, problemas para encontrar palavras e problemas para acompanhar discussões em sala de aula, com dificuldade em expressar pensamentos em voz alta. Além disso, os nossos dados encontrados confirmaram um padrão observado na literatura, no qual as crianças com síndrome de Klinefelter apresentam dificuldades linguísticas a partir dos 7 ou 8 anos de idade. Nós encontramos, então, que essas dificuldades para formar palavras, dificuldades com escrita e leitura, estavam mais presentes nos pacientes diagnosticados entre 5 e 8 anos de idade do que nos diagnosticados antes disso. Adicionalmente, foi encontrado também que, além das dificuldades linguísticas, os pacientes diagnosticados após os 9 anos de idade apresentam também dificuldades para aprender conceitos básicos de matemática, o que confirma dados da literatura, mostrando que, após os 10 anos, esses portadores passam a apresentar problemas com aritmética, além de problemas para ler e soletrar. Em relação à influência escolar no diagnóstico, nossos dados mostram que apenas 14,2% dos portadores tiveram participação da escola no diagnóstico, o que se deve provavelmente à falta de conhecimento sobre a síndrome por parte dos educadores. Quando nós comparamos os pacientes que tiveram essa influência com os que não tiveram, algumas manifestações clínicas são mais evidentes nos que tiveram a influência, como a dificuldade para acompanhar discussões em salas de aula, problemas com caligrafia, escrita e leitura, sugerindo que essas dificuldades estejam mais evidentes para os profissionais de educação ou talvez gerem um prejuízo mais notável nas atividades escolares. Em relação à influência escolar após o diagnóstico, é possível perceber que metade ou mais dos pacientes não obtiveram suporte das instituições de ensino em relação ao fornecimento de informações sobre a síndrome ou informações sobre acompanhamentos profissionais que podem ser realizados para ajudar no desenvolvimento do portador. Por mais que 66,6% tenham respondido que as escolas não souberam fornecer informações, 60% afirmaram que as escolas demonstraram interesse em buscar conteúdos e informações sobre a síndrome. Esses dados, então, mostram a necessidade da elaboração de material de qualidade, didático e de fácil acesso para melhorar essa experiência diagnóstica e experiência educacional das crianças com síndrome de Klinefelter. Um material assim foi realizado pelo grupo de pesquisa em paralelo e está disponível em plataforma online no site www.geneticanacomunidade.com.br. Agradeço a professora Michelle pela oportunidade, aos grupos de apoio entre pais e portadores, ao nosso grupo de pesquisa e à Pontifícia Universidade Católica do Paraná pela disponibilização da bolsa.